Meu irmão querido, meu irmão amado, iniciamos a semana a escutar o segundo discurso de Moisés. Eu acho que esse Moisés ainda vai ficar uns 2 dias aqui conosco, tá bom? E esse segundo discurso está no capítulo 10º do Deuteronômio. E a nossa liturgia de hoje é exatamente o capítulo 10, do 12 ao 22. Vamos ler um pouquinho esse texto, tá bom? Moisés falou ao povo dizendo: E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Vamos tirar esse Israel para lá, irmãos. Coloquemo-nos, até porque dizemos ser o novo povo de Deus, o novo Israel. Então, esta palavra, dirigida àquele povo, naquele momento, só tem razão de ser se for direcionada a nós. Não vamos ler este texto, não leiamos este texto eximindo-nos da responsabilidade. Achando que não somos os destinatários. Não, os destinatários desse texto foram aquele povo. Aí é melhor jogar logo tudo fora de vez. Tá bom? Porque estamos fazendo uma dissimulação do texto. Não conseguimos fazer uma transliteração do texto para o nosso hoje, para a nossa realidade. Então, coloquemo-nos como os receptores, os destinatários deste texto. E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos. Que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. Vê, é ao Senhor teu Deus que pertencem os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou, e depois deles foi a sua descendência, ou seja, a vós, que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está provado. Abri, pois, o vosso coração, e não endureçais mais vossa cerviz, porque o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita subornos. Ele faz justiça ao órfão e à viúva. Ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Olha, até eu ganhei ontem um casaco. Gente, vocês não sabem como eu estava passando esses dias aqui.
um frio danado, umas camisas finas, né? E ontem eu ganhei, meu filho me deu esse casaco aqui. Tem nada a ver, né? Mas você está vendo como é fácil? A gente pegar o texto, tanto agregando um valor positivo ao positivo do texto em si, como a gente pode usar para agregar efeitos negativos. Efeitos que se nos possam beneficiar apenas. Você sabe disso. Ele faz justiça, ele ama o estrangeiro, lhe dá alimento e roupa. Portanto, amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Está vendo aqui, queridos? Aqui é idolatria. Aqui está falando, é de Deus, aqui está falando de Deus. Deus não é contra as artes. Deus não é contra as esculturas. Aliás, o primeiro a fabricar as imagens foi ele mesmo. Ele não fez o homem à sua imagem e semelhança, ele foi o primeiro escultor. Não foi ele que encheu de espírito de sabedoria Bezaliel para fazer as imagens, as esculturas, para trabalhar o ouro, para trabalhar o metal, para trabalhar tudo. Está no texto aqui. Não foi ele que mandou fazer os querubins para colocar onde? Sobre a tampa da arca, o local mais sagrado que havia. Então Deus não é contra as artes. Agora, aquilo que fazemos com o intuito de ser um Deus, como o povo fez. Fizeram ali o bezerro de ouro e tiveram a petulância de dizer: tu és o Deus que nos tirou lá do Egito, tu és o Deus que enfrentou o faraó, tu és o Deus que destruiu o faraó com seus cavalos e seus cavaleiros, tu és o Deus que fez cair aquelas pragas sobre o Egito, tu és o Deus. E eles atribuíram aquilo. Já até esqueci onde era que eu estava aqui no negócio. Temerás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A Ele te apegarás e jurarás pelo seu nome. Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus. Você está vendo, queridos? A insistência da centralidade de Deus, a insistência do monoteísmo. Ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que viste com teus próprios olhos. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas, e agora o Senhor teu Deus, te fez tão numeroso como as estrelas do céu. Você lembra para quem foi que Deus fez essa promessa? Vem aqui, olha para as estrelas, vê se tu pode contar. Assim será a tua descendência. Deuteronômio, Deutero, segundo. Moisés está recontando a história.
Tudo aquilo que havia ocorrido, que estava lá já para trás, né? Ele está contando para o povo. Só voltando aqui, todas as vezes, queridos, que lermos um texto fazendo proibição de imagem de escultura, de ídolos, se tirarmos o monoteísmo que está no próprio texto, ele não tem razão de ser. Porque todos esses textos, todas essas advertências, e este é um dos pecados mais terríveis, nós o encontramos do início ao final da Bíblia. Então, quando nós saímos deste contexto, nós vamos começar a achar pelo em ovo e vamos querer explicar o texto de outra, segundo a nossa imagem e semelhança. Bem, o certo é que estamos iniciando a semana a escutar o segundo discurso de Moisés. O que foi que vimos? Ele começa resumindo o essencial do discurso anterior. E qual é o essencial do discurso anterior? Amar e servir a Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma. Todavia, é aqui que entra a gravidade, o a mais do segundo discurso de Moisés. Poderia ficar lá só com o primeiro. Mas tem algo a mais aqui. Por que tem algo a mais aqui? Queridos, essa espiritualidade, vamos para o sinal da cruz, em nome do Pai, em nome do Filho. Né? Essa espiritualidade vertical, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Amar a Deus, eu sou o filho, eu tenho que amar a Deus, amar o Pai. Mas é aqui que vem o negócio. Todavia, ao primeiro mandamento, o do amor a Deus, acrescenta-se agora o segundo, que é o amor ao próximo. Ah, queridos, isto aqui é feio. Este negócio aqui é complicado. Porque não poucas vezes o nosso próximo é aquele que tentou acabar com a gente. É aquele que jogou nosso nome na lama. É aquele que nos destruiu de várias maneiras. É o próximo. Muitas vezes não é o meu parente, não é o meu amigo, não é o meu afeiçoado, não. É um ser muito distante e, além de distante, é um alguém que muito já me prejudicou. Ou seja, o Deus poderoso e temível, ele não faz distinção de pessoas, nem aceita subornos. Ele afirma o seu amor universal, especialmente para com os humildes, com os carenciados. Ele ama o estrangeiro e dá-lhe pão, ou seja, o modo de ser de Deus deve ser o modo de ser e de atuar do seu povo. É desafiador, né? É desafiador. Eu estava lendo um texto do professor Holden e é muito interessante. Permitam-me dizer duas palavras sobre o que ele diz, o professor. Meu amigo, por que viajas com tanta bagagem rumo à fronteira do além? Terrenos,
casas, dinheiro em papel e moeda, apólices, títulos. Para que tanta bagagem? Não sabes que tudo isso será apreendido como contrabando na fronteira do outro mundo? Aprende a possuir o necessário sem seres possuído pelo supérfluo. Riquezas, honras, prazeres, tudo será confiscado. Nenhum só átomo passará para o além. O que é material fica no mundo da matéria. E o que é espiritual passa para o mundo do espírito. Pobre de ti, milionário da matéria e mendigo do espírito. Pobre de ti, milionário da matéria e mendigo do espírito. De repente, subitamente, ver-te-ás de mãos vazias. Tu, que sempre andavas de mãos repletas. Não poderás salvar dos teus capitais um centavo sequer. Que coisa, né, queridos? Por que não queres compreender? Pobre, analfabeto do espírito, a filosofia da eternidade. Por que não procuras valores que possas levar para além da fronteira deste mundo? Valores que não se desvalorizem naquele mundo espiritual. Valores que circulem como moeda corrente no país para o qual emigrarás? Se tivesses de emigrar daqui, e emigrar para o Japão ou a China, não te interessarias pelos valores que nesses países circulam? Por que não pensas em cambiar em valor espiritual os teus títulos materiais? Se a isso não te levar a religião e a fé, levem-te a isso a filosofia e o bom senso. Que aproveita ao homem possuir 1000 valores materiais se lhe faltar o único valor espiritual? Que valem muitos zeros se lhes faltar o único o valoriza todos os zeros. Quantas fileiras de zeros podemos ter? Mas se falta esses zeros somados e multiplicados, eles nada mais são a não ser um zero, a não ser um nada. Mas se você colocar na frente de um zero, antes de um zero, você já tem 10 centavos, R$1, R$10, 100, 1000, 1 milhão. É o que ele está nos dizendo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Se chega a sofrer prejuízo em sua alma?
nem com todos os mundos do universo se pode enriquecer uma alma. Que tens tu, amigo? Se tens o que não podes ter para sempre, o que te falta, amigo? O que não tens, amigo? O que não possuis? Se possuis, o que sempre possuirás. Aprende a possuir o que merece ser possuído e despossuir-te do que não merece a tua posse. Liberta-te da cobiça material com espontânea liberdade, antes que da matéria te despoje compulsoriamente morte cruel. Tá bom. Deus, Ele ama o estrangeiro, o necessitado, o carenciado. Pensemos nisto. Pensemos nisto. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com um fardo pesado de dor. Quantos, queridos? E o pior é que não poucas vezes essas almas são as nossas almas. São pessoas que se nos pertencem, que a nós estão ligadas. Tenhamos cuidado com essa verticalização da espiritualidade. Eu e Deus. É eu e Deus. Ó, eu e Deus. Eu e Deus. Não. Não esqueçamos que o sinal da cruz, ele tem a dimensão vertical, mas também tem a dimensão horizontal. O primeiro mandamento está na vertical, o segundo mandamento está na horizontal. O segundo discurso de Moisés vem tratar com prioridade. Lembre-se que lá na frente vão perguntar a Jesus qual o maior dos mandamentos. E Jesus vai repetir exatamente isto. O segundo é tão importante quanto o primeiro, e aqui tudo se resume. Olha, sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.